A investigação da Polícia Federal revelou a estrutura e também os personagens centrais de uma rede suspeita de atuar como uma milícia privada para vigiar, intimidar e levantar informações sigilosas sobre os adversários de Vorcaro. Por trás do esquema financeiro bilionário comandado pelo banqueiro Daniel Vorcaro, foi criada uma estrutura clandestina de vigilância e intimidação de pessoas que pudessem prejudicar seus interesses. A investigação da Polícia Federal revelou que Vorcaro montou um grupo que agia como milícia privada e monitorava ilegalmente autoridades, jornalistas e adversários. De acordo com a PF, Daniel Vorcaro comandava 4 núcleos principais. O financeiro era responsável por estruturar as fraudes contra o sistema financeiro. Além de Vorcaro, o cunhado dele, Fabiano Campos Zetel, participava da estrutura que viabilizava recursos para as atividades do grupo. Ele operacionalizava os pagamentos de empresas e pessoas. O segundo núcleo de corrupção institucional se dedicou a convencer e cooptar 2 servidores públicos do Banco Central contratados por meio de empresa laranja, que forneciam informações estratégicas para a atuação do Banco Master. Paulo Sérgio Souza, que era chefe adjunto do Departamento de Supervisão Bancária do BC, passava informações para orientar Vorcaro, inclusive quando o Master passou a ser investigado pelo Banco Central. Na decisão em que autorizou a Operação Compliance Zero, o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, disse que Paulo Sérgio chega a dar sugestões a Daniel Vorcaro sobre como deve se comportar em reunião com o presidente do Bacen. Mesmo sendo servidor do Banco Central, Paulo Sérgio torna-se uma espécie de empregado, consultor de Vorcaro. Outro servidor do BC, Bellini Santana, ocupava o cargo de chefe do Departamento de Supervisão Bancária do Banco Central e também manteve contato direto com Vorcaro, dando orientações a ele sobre como deveria agir nas tratativas com o próprio Banco Central. Bellini e Paulo Sérgio foram alvos da operação de ontem e vão ter que usar tornozeleira eletrônica. Eles já tinham sido afastados das funções em 8 de janeiro pela atual diretoria do BC, após uma sindicância interna. Os dados foram enviados à PF. Em nota, o Banco Central informou que identificou indícios de percepção de vantagens indevidas por 2 servidores de seu quadro permanente de pessoal, durante revisão interna dos processos de fiscalização e liquidação do Banco Master, que de imediato afastou cautelarmente os referidos servidores do exercício de seus cargos e do acesso às dependências da instituição e a seus sistemas. Instaurou procedimentos correcionais para a apuração dos fatos e comunicou os indícios de prática de crimes à Polícia Federal. Um terceiro núcleo trabalhava para fazer ocultação patrimonial e lavagem de dinheiro. De acordo com as investigações, várias empresas de consultoria, empreendimentos e até locadoras de veículos administradas por integrantes do grupo criminoso foram usadas no esquema. A polícia identificou ainda um quarto núcleo de intimidação e obstrução de justiça, que fazia monitoramento ilegal de pessoas que ameaçavam os interesses de Vorcaro. Esse grupo era chamado de A Turma e tinha como integrantes um policial federal aposentado e também uma espécie de capanga, que, de acordo com indícios apontados pela PF, receberia algo em torno de R$1 milhão por mês de Vorcaro. Ele era o líder operacional do grupo. Luiz Felipe Mourão é citado pela PF como sicário, nome dado a assassinos de aluguel. Segundo a PF, ele fazia consultas e extrações de dados em sistemas restritos de órgãos públicos, incluindo bases utilizadas por instituições de segurança pública e investigação policial, usando credenciais funcionais de outras pessoas. Teria conseguido acesso aos sistemas da própria Polícia Federal, do Ministério Público Federal e até de organismos internacionais, tais como FBI e Interpol.
Os investigadores dizem que Mourão tinha o apoio do policial federal aposentado Marilson Roseno da Silva, que usava os contatos que tinha na carreira para conseguir informações estratégicas para o monitoramento de alvos do grupo criminoso. O jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo, foi um dos alvos do grupo. Na troca de mensagens com Luiz Felipe Mourão, Vorcaro mostrou irritação com o trabalho do jornalista, que tinha publicado uma notícia desfavorável aos interesses de Vorcaro. O banqueiro disse: tinha que colocar gente seguindo esse cara para pegar tudo. Mourão respondeu: vou fazer isso. Em outro momento, o banqueiro ordena um ataque ao jornalista. Esse Lauro quer mandar dar um pau nele, quebrar todos os dentes, num assalto. Mourão respondeu: estamos em cima de todos os links negativos, vamos derrubar todos e vamos soltar positivos. De acordo com a PF, a partir de todos esses diálogos, verifica-se a presença de fortes indícios de que Vorcaro determinou a Mourão que forjasse um assalto ou simulasse cenário semelhante para prejudicar violentamente o jornalista em questão e, a partir do episódio, calar a voz da imprensa que ousasse emitir opinião contrária aos seus interesses privados. Mensagens de celular identificadas pela polícia mostram Daniel Vorcaro conversando com Mourão sobre ações para intimidar mais pessoas. Numa delas, o banqueiro conta a Mourão que está sendo ameaçado por uma funcionária. Empregada Monique me ameaçando, é mole? Tem que moer essa vagabunda. Mourão responde: o que é para fazer? Vorcaro orienta: puxa endereço, tudo. A assessoria de imprensa de Daniel Vorcaro disse que ele jamais teve intenção de intimidar jornalistas, que as mensagens foram tiradas de contexto. E que ele jamais determinou agressões ou qualquer espécie de violência. A defesa de Fabiano Zettel disse que ele está à disposição das autoridades. Nós não conseguimos contato com Paulo Sérgio Neves de Souza, Beline Santana e Marilson Rosendo da Silva. Esses fatos, o jornal O Globo divulgou a seguinte nota, abre aspas: o Globo repudia veementemente as iniciativas criminosas planejadas contra o colunista Lauro Jardim, um dos mais respeitados jornalistas do país. A ação, como destacado pelo ministro André Mendonça, visava calar a voz da imprensa, pilar fundamental da democracia. Os envolvidos nessa trama criminosa devem ser investigados e punidos com o rigor da lei. O Globo e seus jornalistas não se intimidarão com ameaças e seguirão acompanhando o caso e trazendo luz às informações de interesse público, fecha aspas. Associações ligadas à imprensa e ao exercício do jornalismo manifestaram repúdio à tentativa de intimidação e violência contra o jornalista Lauro Jardim. A ANJ, a Associação Nacional de Jornais, afirmou que métodos dessa natureza, próprios de práticas mafiosas, são incompatíveis com o Estado de Direito e merecem a mais firme rejeição da sociedade. A ABERT, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, declarou que iniciativas que visam intimidar um profissional de imprensa são incompatíveis com a democracia e violam o Estado de Direito. A FENAGE, Federação Nacional dos Jornalistas, ressaltou que atacar um jornalista é atacar toda a sociedade que depende da informação livre, crítica e independente. A ABRAGE, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, afirmou que tentativas de constranger jornalistas não podem ser toleradas, que o exercício do jornalismo é protegido pela Constituição e constitui pilar essencial da democracia. A Associação Internacional de Radiodifusão condenou energicamente as graves ameaças ao jornalista Lauro Jardim e ressaltou que a atitude viola a Declaração de Princípios sobre Liberdade de Expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos.